Graça e paz, amados. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite. Não temos certeza, né, de qual horário que tu está assistindo, que tu está ouvindo. Mas você está ligado no canal Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Tu nos encontra através do YouTube, @PenielDeus76. Eu peço que para que vocês entrem no canal, curtam a página, cliquem no sininho para não ficar de fora de nenhum dos nossos vídeos. E gostando do vídeo, gostando do que está ouvindo, compartilha com as irmãs, com os irmãos, com o vizinho, com os familiares, para fortalecer o nosso canal e para que a mensagem do Senhor vá mais longe, chegue mais longe, sempre semeando as boas novas. Amém? Aqui eu falo com vocês direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras, .minharadio.fm. Você, acessando esse endereço, você vai conectar com a rádio online Resgate Sem Fronteiras. Amém? Eu quero contar uma coisa para vocês. Eu estou gravando de novo esse vídeo. O que aconteceu? De tarde eu cheguei em casa, ajeitei tudo, preparei tudo, vou gravar, sentei, gravei, conversei, 50 e poucos minutos conversando com vocês. Aí, quando encerrou, eu fui dar uma olhada no como é que tinha ficado a gravação e eu não liguei o microfone. Aí o microfonezinho, deixa eu ver se está ligado agora está ligado. Eu não liguei o microfone e eu fiquei 50 e poucos minutos conversando e não sai nenhum áudio, não sai nada, é só eu lá. Então, eu desliguei, tomei um banho, né, conversei com o Senhor, que sabe de todas as coisas. Aí o meu filho me olhou e disse assim: mãe, quem sabe o primeiro vídeo não tinha ficado tão bom. E daí agora tu vai gravar e vai ficar muito melhor. Amém, recebo. Acontece essas coisas, né? A gente vai ficando com uma certa idade e aí, ó, esqueci de ligar o microfone. Vê se tem cabimento uma coisa dessas. Mas então, gente, aqui é Karen Regina, direto do programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Quero conversar com vocês hoje. Olha aí, ó, viu só? É a idade, tô ficando velha. Antes quero falar dos nossos patrocinadores, né? Nossos amigos Rig Ar-Condicionados, eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do seu ar residencial e comercial. Entre em contato através do WhatsApp 5498 151 5525. Amém? O verão está chegando. E também os cursos FATEB, o polo de Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e mais. Informe-se, alguns cursos já estão disponíveis em EAD. Tu pode acessar e fazer eles de qualquer lugar do estado ou do país, de onde tu estiver. O WhatsApp deles é 54 999 31 8699. Amém? Passar nossos contatinhos também, por favor. Você pode falar conosco através do nosso e-mail, resgatesemfronteirasbr@gmail.com, ou através do nosso WhatsApp 5499 670 8990. Amém? Agora sim, agora acho que eu não me esqueci de mais nada e que Jesus abençoe e consagre seu programa para que toda palavra que Ele queira que seja dito chegue até você. Amém? Então, como eu estava falando antes, deixa eu colocar esse aqui para lá, olha aí, quase que eu derrubo tudo aqui. Como eu estava falando antes, a palavra que eu trouxe hoje, que eu quero conversar contigo, é sobre uma história poderosa, meus irmãos, que fala de cura, mas também de coração. Uma história que nos ensina que às vezes o maior obstáculo para vivermos o milagre de Deus
não está fora de nós, mas dentro de nós. E aí, o que a gente faz para vencer esse obstáculo? O tema hoje, então, a conversa de hoje, então, eu nomeei, olha que chique, nomeei ela, o orgulho que impede a bênção. A gente vai ler junto 2 Reis, a partir do capítulo 5, versículo 1 e 14. É a história de Naamã, o comandante do exército sírio, que tinha tudo. Ele tinha tudo, menos saúde. E aí vamos ver o que aconteceu com Naamã. Tu já conhece a história? Se não conhece, vai conhecer agora, e se já conhecia, vai relembrar. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 14. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do meu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém, leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Aqui eu li a Bíblia de Estudo Plenitude, Almeida Revista e Corrigida. Algumas Bíblias, talvez, que tu tenha em casa, seja algumas palavras, algumas formas diferentes, mas é só atualização de como nós falamos. O texto em si é o mesmo, só muda algumas palavras. Então, gente, o que a gente percebe nesse texto? Que Naamã
era um homem de grande prestígio, não é? Tanto que ele foi falar com o rei, e o rei já saiu dando 6.000 ciclos de ouro e 10.000 mudas de vestes, uma carta, escreveu uma carta para mandar para o Deus de Israel. Então, quer dizer, Naamã tinha prestígio, ele era uma pessoa querida do rei, para o rei se importar e fazer tudo isso, para que ele fosse curado. Ele tinha poder, influência e vitórias. Aos olhos humanos, era alguém bem-sucedido, não é? Mas a Bíblia diz, porém, leproso. E esse porém muda tudo. E se a gente trouxer para os dias de hoje, o que será que a gente ouviria? E porém era orgulhoso? Ela era orgulhosa? Mas porém era maledicente? Não sabia travar a língua? Mas porém, qual é o mal que te aflige? Qual seria o porém da tua vida? Vamos prestar atenção, porque Deus quer falar com a gente e Ele quer nos curar do nosso porém. Amém? Até rimou. Quantos de nós vivemos algo semelhante ao que Naamã viveu? Externamente parecendo que a gente está bem, com boa aparência, estabilidade, com conquistas. Já tenho a minha casa, estou pagando o meu carro, as contas estão em dia, está tudo bem. Mas por dentro a gente enfrenta algo que ninguém vê. Uma ferida, uma dor, uma área da vida adoecida. Naamã tinha o respeito dos homens, mas precisava da restauração de Deus. E Deus, em sua sabedoria, escolheu um caminho que Naamã não esperava. Quando Naamã chegou até a casa do profeta Eliseu, ele já imagina como que seria o milagre. Ele saiu do palácio do rei e foi até a casa do profeta, imaginando, diz ali, que ele ia imaginando. Cadê? Né? Que o profeta colocaria, empunharia as mãos, né? E já sairia curando. Né? Ele foi imaginando, ele foi fazendo uma história na cabeça dele que ele queria que aquilo acontecesse. Só que Naamã pensava, o profeta vai sair, impor as mãos, fazer algo extraordinário. E daí eu fico pensando, hoje em dia a gente quer também, né? A gente ora e quer uma resposta de Deus, mas a resposta de Deus, um anjo tem que aparecer na nossa frente e nos entregar a resposta. Alguém que a gente nunca viu, que a pessoa não conhece a nossa história, tem que tocar a nossa campainha, tem que bater a nossa porta e vir, eis que te digo, o Senhor manda a tua resposta, né? Quando na verdade o Senhor age na simplicidade. E a gente acha que por ele ser tão poderoso, por ele ter feito e fazer ainda nos dias de hoje tantas coisas, que tudo tem que ser um show. E não é assim que acontece. Na verdade, Naamã ouviu, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será restaurada. E ele ficou irritadíssimo. Eu acredito que ele chegou quase ao limite de enfurecer, porque ele era uma pessoa de grande prestígio no exército sírio. O rei havia mandado cartas e presentes para o rei de Israel. Então ele foi imaginando que seria algo grandioso, que seria algo, né? E de repente ele chega lá
O profeta nem recebe ele, manda um mensageiro dizer para ele: vai e mergulha 7 vezes no rio, e a tua carne será curada. E daí ele diz: mas não são os rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Por que eu tenho que mergulhar nesse rio? Por que eu vou fazer desse jeito que Deus está mandando eu fazer? Se o jeito que eu pensei, que eu imaginei, é muito melhor, não é? A gente não pensa assim? E eu acho que aqui está um dos pontos principais da nossa conversa de hoje. Naamã queria ser curado, mas ele queria ser curado do seu jeito. Ele acreditava que o milagre tinha que vir de uma forma que combinasse com a sua posição, com o seu status, com o que ele achava ou imaginava ser digno. Mas Deus queria quebrar o orgulho de Naamã antes de curar a lepra. Porque quando a gente entra num propósito com Deus, porque aqui Naamã entrou num propósito, ele acreditou no que a menina, a serva, falou, que tinha um profeta poderoso que poderia limpar a doença dele da pele. E Naamã entrou num propósito e foi. E quantas vezes a gente entra no propósito com o Senhor, mas a gente já sabe como é que a gente quer que seja, como é que quer que aconteça e aonde que vai terminar, como que vai ser, como que vai acontecer. Só que quem faz o milagre é Deus e não nós. Então não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor, porque é do jeito perfeito que vai acontecer. A gente precisa entender, meu irmão, minha irmã, que a cura de Naamã não estava na água do Jordão. A tua cura não está em quitar esse empréstimo, esse financiamento. A tua felicidade não está nisso. Vai muito além. O poder do Senhor estava na obediência que Naamã deveria prestar à palavra dele, à palavra do Senhor. Naamã foi curado quando desceu, literalmente desceu, espiritualmente falando. Ele desceu ao rio, mas também desceu do orgulho, da autossuficiência. A cada mergulho que ele dava, Deus limpava não só a sua pele, mas também o seu coração. E é assim com a gente também. Às vezes Deus não muda as circunstâncias, até que a gente decida se humilhar diante do Senhor. Mas por quê? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que falar para Deus tudo que eu estou passando? Ele não é Deus? Ele não é onipotente, onisciente, onipresente? Ele não sabe de todas as coisas? Sim, ele sabe de todas as coisas. Mas ele quer que tu confie nele. Ele quer que tu entregue esse problema, essa dificuldade, essa circunstância que tu está passando. E se não estiver passando por nada, ele quer que tu entregue para ele também a tua alegria, para que haja um relacionamento entre Deus e nós. Enquanto insistimos em fazer do nosso jeito, a bênção fica para o lado de fora da porta. E daí a gente fica orando e jejuando e pedindo e clamando, e a bênção está do lado de fora da nossa porta, está bem pertinho. Mas porque a gente não confia, mas porque a gente não se entrega, mas porque a gente não se humilha e mostra para o Senhor que a gente depende dele, o milagre não entra para dentro da nossa casa, não entra, não chega na nossa vida. A gente precisa entender isso, que reclamamos
mas eu oro, eu jejuo, eu congrego e a bênção está parada na porta, porque queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, quando a verdade é que tem que ser do jeito de Deus. Naamã não foi o único a lutar contra o orgulho. A Bíblia tem várias passagens de várias pessoas, muita história para a gente aprender. Aprender com os erros dos outros para não precisar sofrer. A Bíblia fala sobre o faraó, o coração endurecido. Vocês lembram lá com Moisés? Em Êxodo, o faraó viu 10 pragas, sinais claros do poder de Deus. Mesmo assim, endureceu o coração. Ele dizia: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? O orgulho havia cegado o faraó, e o resultado disso foi a destruição. Assim acontece quando a pessoa se fecha para o agir de Deus, achando que não precisa mudar. O orgulho nos torna teimosos diante do que é óbvio e acabamos sofrendo as consequências. Ou a história do fariseu e do publicano, tu lembra? Em Lucas 18, Jesus conta sobre 2 homens que foram orar. O fariseu se exaltava, dizendo: Senhor, eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou bom. Enquanto o publicano batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. E Jesus conclui a parábola: aquele que exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. As coisas de Deus são diferentes do que nós pensamos, do que nós imaginamos, né? O Senhor diz: o último será o primeiro. É umas coisas loucas que a gente não entende direito, mas o Senhor está sempre exaltando a pessoa humilde. Por isso que a gente tem que aprender, principalmente com Jesus. Olha que melhor exemplo. Nosso amado Jesus Cristo, lá em Filipenses 2, versículos 6 e 8, diz que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumiu forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Enquanto muitos buscam grandeza, Jesus nos ensina que a verdadeira exaltação vem depois da obediência. Tu primeiro obedece, depois tu serás exaltado. Jesus foi humilhado aos olhos do homem, mas exaltado por Deus acima de todo o nome. Por quê, meus irmãos? Porque ele obedeceu. E quando olhamos para a vida, vemos que o orgulho continua sendo um dos maiores, se não o maior, impedimento para que as bênçãos de Deus fluam na nossa vida. Às vezes, aparece de forma sutis, quando a gente não quer admitir que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de Deus, que não conseguimos pela força do nosso braço. Quando não aceitamos um conselho, um irmão da igreja vem e te dá um conselho, daqui a pouquinho tu está ouvindo uma rádio e tu ouve aquilo, tu está vendo um filme e tu ouve a mesma coisa, é o Senhor repetindo e dizendo o que tu deve fazer, como tu deve fazer, e a gente não aceita porque a gente não quer que aquilo seja feito daquela forma, a gente quer do nosso jeito. Quando Deus fala conosco de um jeito simples e achamos que é muito pouco, Deus não ia falar assim, não ia acontecer dessa forma. Quando a gente quer controlar tudo e não deixamos Deus agir, a cura, a resposta, o milagre continuam vindo pelo caminho da obediência e da humildade. A palavra de Deus é imutável. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Então presta atenção, meu irmão, minha irmã. A cura, a resposta e o milagre continuam vindo pelo caminho da obediência e da humildade.
Talvez alguém aqui esteja orando por algo há muito tempo, pedindo, clamando, jejuando, e Deus está respondendo: mergulha no Jordão, mergulha no Jordão. Ou para a gente falar assim, ó, na lata, reto, curto, direto e reto, ele está nos dizendo: obedeça, faz o que eu estou te pedindo, faz o que eu te peço, confia em mim, mesmo sem entender, mesmo sem tu ver, porque a palavra é clara, a gente não tem que ver, a gente tem que crer e Deus vai agir ao nosso favor. Talvez pode ser que o que esteja te impedido é porque tu tem que perdoar alguém, ou pedir perdão, voltar à casa do Pai, entregar uma área da vida, lembra do pecadinho e do pecadão? De repente tu tem que entregar isso para nosso Senhor, aceitar um recomeço, para te mudar isso, sair desse ciclo, recomeçar, renovar. O orgulho fica nos dizendo: não precisa, mas o Espírito Santo diz: é aí que está a tua cura, é aí que está a tua bênção, é aí que está o teu milagre. Quando Naamã finalmente obedece, a Bíblia diz que sua carne tornou-se como a de uma criança, não só limpa, mas nova. Nova. Olha o renovo do Senhor na vida de Naamã. E para finalizar, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso está lá em Tiago 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Senhor, nos ensina a descer do nosso orgulho e subir em obediência a Ti, Pai. Que possamos mergulhar em Tua vontade, ainda que não entendamos. Que o Senhor cure nossas feridas, limpe o nosso coração e nos faça viver a Tua graça por completo. Para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quando nós nos rendemos à vontade de Deus, Ele não apenas resolve o problema, Ele nos renova por completo. Naamã voltou curado no corpo e transformado no espírito. Ele reconheceu: agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. A obediência revelou a Deus o coração de Naamã, e o milagre revelou a Naamã o coração de Deus. Olha que forte isso, que lindo isso. A obediência revelou a Deus o coração de Naamã, e o milagre revelou a Naamã o coração de Deus. O orgulho é como uma lepra invisível. Ela vai endurecendo o nosso coração, afastando a gente das pessoas e principalmente de Deus. Mas quando deixamos o Senhor nos conduzir, Ele nos cura de dentro para fora. É de dentro para fora. O Senhor estava quebrando o orgulho de dentro de Naamã e ia limpando a carne dele da lepra por fora. Deus não precisa de rios especiais. Ele só precisa de corações dispostos a mergulhar, a obedecer, mesmo quando parece simples demais. Então, hoje, o convite que o Espírito Santo faz é: desça ao Jordão, deixa o orgulho cair, faz o que Deus te mandou fazer, porque a bênção que Ele preparou já está à tua espera. Só precisa de obediência para acontecer. Aquilo que tu está pedindo, a tua oração, o teu milagre, o teu desejo do teu coração.
Deus tem infinitamente mais para te dar. Mas é preciso que a gente seja obediente à palavra de Deus. Obediente, meu irmão, minha irmã. E o convite hoje é esse. Vamos descer ao rio. Vamos obedecer. Vamos mergulhar. Ah, mas isso parece tão bobo, parece que não vai acontecer. Vamos acreditar, confiar que Deus está nos guiando e nos orientando para nos dar muito mais do que nós pedimos, muito mais do que como nós pensamos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço pela oportunidade da nossa conversa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite, um bom dia, uma boa semana. Até a próxima, se Deus quiser.